iniciar este culto já cantando o hino oficial da igreja, Obra Santa. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui para engrandecer o Teu santo nome. Te exaltamos e te louvamos, porque Tu és o Deus desta casa, Tu és o Deus desta igreja, Tu és o Deus, ó Pai amado, que fala de forma coletiva e individual em nossos corações. E que nesse momento de adoração, nesse momento de louvor, que iremos ter, Senhor amado, aqui nesta igreja, que o Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco através das canções. Usa, Pai, o coral, Pai amado, tudo que foi proposto nesse culto, que seja para te exaltar, te glorificar, dizer que Tu és santo, maravilhoso, exaltado nesta casa. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser gratos pela ação do Espírito Santo neste lugar, conduzindo, Pai amado, esta igreja, conduzindo o rebanho, conduzindo, Pai amado, a evangelização, enviando missionários, ó Deus. Ó Deus, nós clamamos a Ti,
e que o Senhor continue a nos usar de acordo com o teu querer. Pai, que em nome de Jesus, que qualquer ação contrária a esse culto, nós repreendemos, ó Pai amado, em teu santo nome, e que o Espírito Santo tenha total liberdade de falar conosco em todos os atos deste culto, e assim somos gratos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Rei Jesus. Glória a Deus. Senhor.
com o Salmo de número 126, será projetado, nós leremos nesta versão para ficar igual a todos. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Esse mesmo Espírito, eu queria te convidar a orar ao Senhor. Antes da minha oração, eu gostaria que você orasse. E que nesta sua oração não fosse nenhum momento de petição ao Senhor, mas que as suas palavras pudessem ser palavras de louvor e de agradecimento. Olha agora o Senhor. Receba, ó Pai, no nome de Jesus, esse nosso ajuntamento. Quando esse culto, ó Deus, de passagem de cajado, passagem de pastoreio, ó Pai, nós somos gratos, ó Deus, pela vida, pela dedicação, pelo ministério, ó Pai, que o pastor Ageu exerceu e continuará exercendo neste lugar, ó Deus. Entendemos que é apenas um momento, ó Pai, de passagem da presidência, mas como pastor, ó Pai, ele continuará no teu serviço, por isso nós somos gratos a ti, Senhor. Receba, portanto, assim, ó Deus, um algo agradável à sua pessoa. Conduza-nos, ó Deus, em todos os atos deste culto, mas que seja de adoração e engrandecimento à sua pessoa, Senhor. Nós fazemos assim, ó Pai, gratos por isso, e nós oramos em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Dionísio Tersarioli, é uma igreja que tem um sobrenome lá, Igreja Bíblica aos Pés da Cruz. Ele é pastor, ele é de Assis, estão em duas pessoas, uma esposa, Ana. Na medida que eu ler, se pudesse só levantar e depois senta um pouquinho, só para a igreja localizar quem eu estou lendo aqui. Muito obrigado. Daniel e Miriam, Igreja Evangélica, Jardim Santo Antônio. Daniel é pastor. Antônio Ribeiro, Brasil para Cristo, é presbítero. Eu não tenho informação de quantos estão aqui conosco. João Silva Lara é pastor, Igreja Evangélica de Iguape. Eles são um grupo de 12 pessoas. Amerino Terto Silva, Igreja Evangélica de Iguape, também pastor desse mesmo grupo. Pastor Alves, Conselho de Pastores de Osasco. José Ramiro, Igreja Evangélica de Itaí, pastor. Estão em 61 pessoas. Pastor Tiese,
Igreja Cristo Liberta. Igreja sempre com um sorriso bonito, né, pastor? Jaci, Igreja Cristo Liberta, também pastor, Osasco. Claudinei, Conselho de Pastores, Osasco. Elias, Conselho de Pastor, Osasco, pastor. Pastor Alex, Igreja Evangélica de Presidente Prudente, juntamente com João Pedro, filho, que está na galeria, tá em cima. Obrigado. Renato, Igreja Evangélica de Presidente Prudente, também pastor. Ricardo Torres, Evangélica de Pinheiros, é o presidente da obra. Eu vou vir aqui. Jonatas Vieira, ele é do nosso Colégio POC, da Presbiteriana da Lapa. Sérgio Costa, também representando o Colégio POC, Presbiteriana da Lapa. No Colégio POC, ela é a coordenadora do POC da Presbiteriana da Lapa. Como eu disse, eu não poderia citar o nome de todas as pessoas, mas eu gostaria que os nomes que eu não citei aqui, antes de eu falar das igrejas, pudessem ficar em pé os que são visitantes. Eu sei que eu não pude citar teu nome, mas você é visitante, eu gostaria que você pudesse ficar em pé um pouquinho. Muito bem, nós nos alegramos com a sua presença. Como igreja, nós temos um hábito quando nós apresentamos os nossos visitantes. E nós queremos dizer isso para você, e depois eu vou ver da nossa igreja. O que nós dizemos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Muito obrigado pela presença de vocês. Nós também estamos transmitindo o nosso culto pela internet. O pastor Alfred já me mandou uma mensagem que ele está participando do culto, assim como outras pessoas. Então, os nossos queridos que estão nos vendo pela internet, pela web, são bem-vindos também. Queridos, é também uma alegria que nós temos várias congregações e igrejas nossas emancipadas, e eu quero então citá-las. A igreja de Carapicuíba, ela é liderada pelo pastor Gonçalo Ramos Dias e a esposa Maria José Dias. Ela foi fundada em 1981, está com 80 membros. Não sei se os irmãos estão aqui conosco. Na medida que ela, aquele grupo bonito, então na medida que eu for lendo das igrejas, eu não vou guardar para olhar, mas eu gostaria que você já pudesse ficar em pé então. Galileia Sul, pastor Mário Lúcio dos Santos e esposa Margarete. Ela foi fundada em 30 de 1 de 2006. Ela está com 90 membros. Iguape, pastor João da Silva Lara, esposa Elza Maria Silva, e pastora Merino Perto, e esposa Elisandra Oliveira da Silva. Ela foi fundada em 4 de 4 de 1981, com 575 membros. E essa igreja está 100% em células. Igreja de Itaí, pastor José Ramiro Prado e a esposa Daiane Jussara, estão conosco em 18 de 12 de 16, fundada em 13 de 6 de 96, 118 membros, e eles vieram com 75 pessoas. Itapeva, pastor João Batista Melo Campolim e a esposa Ana Aparecida Campolim, foi fundada em 2000, atualmente com 19 membros. Jardim Santo Antônio, pastor Daniel Vieira de Jesus e a esposa Miriam Ferreira dos Santos. Ela foi fundada em 6 de 11 de 88, atualmente com 100 membros. Parque Santa Teresa, Carapicuíba, o pastor Cláudio Aparecido Delgado e a esposa Fernanda Elaine, pastor auxiliar Hélio, Verício e Karina, e obreiro do período probatório, presbítero Vanderlei Vieira dos Santos e a esposa Alex dos Santos. Essa igreja foi fundada em 2 de 11 de 95 como congregação do Conjunto dos Metalúrgicos e em 4 de 7 de 2001 para o Parque Santa Teresa de Carapicuíba, atualmente com 80 membros. Em Presidente Prudente, o pastor Alex e a esposa Loide,
fundada em 7 de nove de 1977, 290 membros, incluindo 4 congregações. Eles vieram 4 irmãos representando a igreja. Rochidale, pastor Sérgio Agostinho da Silva e a esposa Cláudia Cristina da Silva, foi fundada em 1973, atualmente com 150 membros. Santa Helena, pastor Cláudio Silvestre da Silva e a Elba Sierra da Silva. Ela foi fundada em 28 de junho de 2011 e atualmente com 40 membros. São João do Rio do Peixe, pastor André Luiz e a esposa Meire Franco Ferreira. Essa igreja foi fundada em 31 de 2004 e hoje está com 35 membros. São Roque, pastor Vanderlei Gonçalves e a esposa Cláudia. Ela foi fundada em 7 de 7 de 87. Antes era a congregação de Canguera, atualmente está com 90 membros. Taquarituba, pastor Robson Alves Jerônimo e a esposa Elza Carla Jerônimo, fundada em outubro de 1982, atualmente com 350 membros, incluindo as congregações de Itaguaí, Coronel Macedo e no bairro de Santa Virgínia. Vieram em 5 pessoas, a família do pastor. Nós recebemos uma mensagem que o pastor Robson, ele passou mal essa noite e ele estava internado. Então depois nós vamos orar para que Deus o abençoe. E aqui na sede, Viliar, Osasco, foi fundada em 7 de maio de 1972. Estamos com 1.300 membros e 7 pastores. Adeus. Eu queria mais uma vez, não está no programa, orar ao Senhor e agradecer por aquilo. O Senhor tem nos feito. Do que uma data de fundação, é muito mais do que número de pessoas que frequentam esses lugares, mas representa, Senhor, o teu reino espalhado, representa vidas salvas, representa pessoas, ó Deus, as quais não foram citadas aqui, mas estão nos campos de missões, nos campos missionários, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, e acima de tudo, realmente, engrandecemos o seu nome. E nós fazemos assim, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. No nome de Jesus. Deus.
Amém. Eu espero que o meu velório tenha mais ainda. Eu não vou ficar com inveja do jeito, né? Louvado seja Deus. Eu quero primeiramente agradecer a todos os irmãos, primeiramente os da igreja, pela sua caminhada até aqui. Não foi fácil, não tem sido fácil, mas Deus é fiel. Deus é fiel. E quero agradecer também aos colegas pastores aqui da cidade, pastores que vieram de outras regiões, de outras cidades do nosso interior, pastor das nossas congregações. Quero agradecer a presença de todos vocês, a todos os irmãos que estão conosco. Louvado seja Deus. Irmãos, eu creio que Deus está cumprindo um desejo do nosso coração. Eu disse para a igreja, pastores, capítulo 20, versículos 17 a 38, mas dado o avançado da hora, eu vou ler apenas 2 versículos desse texto, mas se você puder depois ler, eu vou ler só o 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. E o verso 28, digo aos pastores, colegas, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Louvado seja Deus. Vamos orar, irmãos, uma vez mais. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento, ó Deus, de celebração de um culto a Ti, ó Pai. Somos agradecidos, ó Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua fidelidade, pela Tua longanimidade, pela Tua paciência conosco, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, por esta igreja, Senhor, cujo rebanho, cujas ovelhas não são minhas, ó Pai, mas são Tuas. É do Senhor, são do Senhor Jesus. Eu te louvo, Senhor, porque até aqui pude cuidar delas. Mas, ó Senhor, eu te peço que Tu abençoes para que eu possa ser um bom auxiliar do pastor Clóvis e continuar cuidando, Senhor, destas ovelhas. Abençoa, Senhor, e dá-nos, ó Deus, a Tua graça na meditação da Tua palavra nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Domingo passado, quando eu preguei, eu estava bem gripado. Não estou ainda 100%. E essa toalhinha aqui é minha, não é de pastor da televisão nenhum, viu? Irmãos, antes da reflexão sobre a palavra, sobre esse assunto, procurando cumprir bem o ministério recebido de Deus, eu quero fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, meus irmãos, como oramos, agradecer a Deus pela vocação. Não obstante, meus irmãos, não ser a pessoa preparada, mas é Deus quem chama. Pela vocação e pela oportunidade de servir a Deus durante toda a vida e como pastor nesses últimos 45 anos. Quero agradecer também a minha esposa, a Leila, sempre fiel e leal companheira do ministério. E eu quero repetir aqui o que eu disse sempre durante a minha vida de pastor. Ela, meus irmãos, me ajudou em 50% do meu ministério. Quero agradecer aos meus filhos, o Júlio, a Raquel, Rafael, a Rebeca, que está nos vendo pela internet, ao Moisés também, que está nos vendo pela internet. Eles estão nos Estados Unidos, por suportarem
E inúmeras vezes a minha ausência do convívio com vocês para atender ao chamado das necessidades do rebanho que o Senhor me confiou. Quero agradecer, meus irmãos, aos membros fundadores da igreja. Adultos que já foram recolhidos pelo Senhor. Mas aqueles que eram mais jovens, de adultos acho que sobrou eu e a Leila. Fundadores, estou dizendo. E aqueles que eram crianças ou adolescentes, hoje são casados, são pais, são avós, graças a Deus. Quero agradecer aos companheiros do ministério pastoral, ao pastor Reinaldo, que estava sendo preparado para ser o meu sucessor, mas por causa de enfermidades, por causa da sua saúde, ele não pôde, ele declinou desse privilégio de ser o meu sucessor. E hoje eu creio que ele está vendo pela internet, está de férias. Quero agradecer ao pastor Elber, que será o vice-presidente da igreja, ao pastor Clóvis, que vai me suceder, pastor Décio, pastor Joabe, pastor Elinho, e a todos os pastores das congregações. Eu quero agradecer, meus irmãos, as ovelhas, vocês todos, ovelhas, que me suportaram até aqui. Eu quero fazer novamente, renovar a minha declaração de amor. Eu os amo. Eu não estou deixando a igreja, e nem como alguns disseram por aí que eu estou mudando para a lei para os Estados Unidos. Não. Eu vou continuar como pastor auxiliar do Clóvis. Quero ser leal, quero ser fiel, quero ser companheiro. Vocês, ovelhas, provaram que são pacientes comigo, e eu agradeço por isso. Que Deus seja louvado. Queridos, o propósito da palavra de hoje é reafirmar que cada um de nós, ou afirmar a cada um de nós, que a igreja não é minha, a igreja de Jesus. Eu não conseguiria pagar o preço que ele pagou por essas ovelhas. Ele pagou o preço do seu sangue, ele morreu por nós, e ele nos fez, através do Espírito Santo, nos fez suas ovelhas, seus filhos, filhos de Deus, através da aceitação do convite que um dia ele nos fez. Cada crente, meus irmãos, crente em Cristo Jesus, é chamado para servir a Deus e também para servir ao próximo, e não apenas, meus irmãos, para ser salvo. Aliás, preguei sobre isso no domingo passado. Deus, meus irmãos, espera de cada um de nós alguma coisa. Deus sabe, meus irmãos, que todos têm algo para dar. Ninguém pode dizer, eu não sei fazer nada. Sabe? Falou, já sabe. Você sabe falar. Agora, o que falar, Deus vai colocar nos seus lábios. Além, meus irmãos, dos nossos talentos, dos dons materiais, dos dons naturais, dos dons especiais, dos dons espirituais, Deus, meus irmãos, requer a nossa vida. Ele quer a nossa vida, a nossa dedicação incondicional, a nossa obediência. Ele quer isso. E, meus irmãos, a minha memória vai lá para os anos de 72, quando, meus irmãos, a igreja estava nascendo, em maio de 72. E os irmãos que estavam conosco, éramos 40 pessoas que já tinham se batizado ou tinham feito a sua pública profissão de fé, mais os adolescentes e crianças que ainda não tinham sido batizados, éramos 80, portanto. Os irmãos me impressionavam, o pastor vai... Eu ainda não era pastor, eu era um presbítero líder. O senhor vai deixar no banco para ficar só com a igreja? Eu falei assim, olha, eu estou orando, e o que ele me disser eu vou obedecer.
Eu estou orando a Deus. E eu quero que você me ajude em oração. E meus irmãos, durante um tempo nós oramos sobre isso. Senhor, qual é a tua vontade a respeito do meu ministério pastoral? E um dia visitando a irmã Mariazinha, que muitos aqui conhecem, que já está com o Senhor. Ela tinha ficado viúva naquele mês. Meu irmão Zezinho. E nós, meus irmãos, fomos visitar, eu e minha esposa, uma visita de consolação por causa da viuvez. Conversamos, lemos a palavra, uma palavra de consolação, oramos com ela, e quando estávamos para nos cumprimentar, o pastor espera, Deus quer falar com o irmão. Nós voltamos à posição de oração, e o Senhor a usou para dizer: meu filho, eu te quero lá onde você está. Você será uma testemunha perante autoridades desta nação. E nós eu entendi tudo que o Senhor estava respondendo através da minha consulta. O Senhor queria, meus irmãos, que eu continuasse o meu trabalho e que eu, meus irmãos, estivesse à frente da igreja. E graças a Deus eu tinha uma esposa, tenho uma esposa que, meus irmãos, ainda naquela idade, com aquela idade, ela pôde, meus irmãos, desempenhar de forma dinâmica o ministério e me ajudar muito. Irmãos, Deus tem programa para salvar o mundo da condenação eterna. A igreja, meus irmãos, nós todos fazemos parte desse programa de Deus de proclamar a salvação. Não é, meus irmãos, tarefa só de pastores, de evangelistas, de missionários. É uma tarefa de todo crente. Todo salvo é uma testemunha de Jesus. Todo salvo, meus irmãos, tem esse privilégio e essa incumbência de proclamar a salvação e testemunhar para outros o que Jesus fez. Irmãos, o exemplo do apóstolo Paulo é completo. Nós vamos falar sobre ele e eu quero já antecipar, se alguém estiver pensando que eu me comparo ao apóstolo Paulo, longe disso. Mas, meus irmãos, o exemplo que ele nos traz é completo. E nesse texto, meus irmãos, que eu li apenas uma parte, integra, meus irmãos, a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E quando ele chegou à cidade de Mileto, ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, que era perto. E, meus irmãos, os presbíteros, os pastores, os mestres, a liderança da igreja, para que viesse até onde ele estava em Mileto, que ele queria se despedir deles. Ele estava a caminho de Jerusalém. Eram homens, meus irmãos, que Paulo havia ganhado para Cristo, que havia, meus irmãos, que os havia separado para a obra de Deus, a obra evangelizadora. Paulo, meus irmãos, havia treinado esses homens, tinha preparado esses homens. Ele, meus irmãos, tinha discipulado cada um, tinha encorajado estes homens a serem continuadores da obra de Deus. Meus irmãos, Deus chama cada um de nós para a realização dos seus propósitos. Meus irmãos, de servir a Deus na expansão do seu reino. Não é para construir templos. O templo é necessário para nós nos abrigarmos. Mas não é a missão principal. A missão principal é pregar o evangelho. Por isso eu gostaria de ver os irmãos algumas características dos irmãos daquele que se coloca à disposição para realizar os propósitos de Deus. Primeira coisa, meus irmãos, Deus escolhe pessoas que Ele conhece. Deus escolhe pessoas que Ele conhece. Versículo 18 do texto, meus irmãos, diz assim: vocês sabem como vivi o tempo em que estive com vocês. Se o telão puder ficar fixado no texto que eu falei que ia ler, em Atos capítulo 20, agora vou citar versículo, projeto, por favor. Vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Irmãos, o homem deve ser avaliado pelo seu procedimento constante na vida, não nos altos e baixos. Tem hora que ele está, meus irmãos, na transfiguração, e tem hora que ele está no vale. Não, esse não serve. Não pode, meus irmãos, ser colocado à frente do rebanho de Deus. Ele precisa ser avaliado, meus irmãos, pelo seu procedimento linear, constante. Não é aconselhável, meus irmãos, que o servo de Deus seja pessoa que flutue constantemente entre
montes e vales, alegrias e tristezas. Paulo, meus irmãos, ele aconselha que a pessoa, para ser colocada na frente, não seja neófito, ou seja, recém-convertido. Eu espero, meus irmãos, que vocês tenham visto em minha vida, em meu comportamento, o comportamento dos meus irmãos de maturidade durante todo esse tempo que estive à frente da igreja. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus quer pessoas íntegras na obra. Versículo 19 diz assim: servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Humildade, meus irmãos, não é andar de cabeça baixa, olhando para o chão. Isso não é humildade, pessoa encolhida olhando para baixo. Humildade, meus irmãos, é um procedimento de caráter, é virtude interior, é decisão, meus irmãos, de fazer aquilo que o Senhor quer que faça. Lágrimas, meus irmãos, obreiro não é de ferro. Interessante, pastores, que às vezes as ovelhas pensam que nós somos de ferro, então montou um problema para nós e nós temos que ficar firmes. Nós não somos de ferro, nós somos pessoas sensíveis, nós somos pessoas de carne e osso, nós temos sentimentos, nós somos vulneráveis, e nós, meus irmãos, queremos fazer somente aquilo que é do agrado de Deus. Não foram, meus irmãos, poucas as vezes em que nós nos preocupamos com o rebanho, que choramos, que clamamos a Deus, meus irmãos, por causa de ovelhas que estavam passando por problemas sérios de pecado ou se afastando dos caminhos do Senhor. Por muitas. Mas Deus é fiel. Louvado seja Deus por aqueles que Ele recuperou através de nós. Terceiro lugar, meus irmãos, o importante no ministério pastoral não é começar bem. O importante, meus irmãos, é terminar bem. E eu espero, meus irmãos, que essa seja uma característica, que quero terminar bem o ministério. E eu digo, meus irmãos, que a passagem da presidência da igreja não é final do meu ministério, não. Eu vou continuar como pastor. Eu digo, meus irmãos, que o meu final de ministério está lá na frente. Quando o Senhor me chamar, fale, filho, vem, está na hora. Por enquanto, meus irmãos, estamos passando apenas uma função, a presidência da igreja. E eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus me escolheu para desempenhar, meus irmãos, o meu ministério como continuador da obra confiada por Jesus àqueles que Ele chamou, aos seus discípulos. Quando Ele exclui, meus irmãos, Ele estava se despedindo de todos os discípulos lá no Monte das Oliveiras. Ele deu as últimas instruções, Ele dizendo: vão por todo mundo e preguem o Evangelho a toda criatura, a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Depois que fizeram tudo isso, Ele diz: e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O que Paulo recebeu de Jesus, meus irmãos, ele compartilhou com os discípulos. Paulo, meus irmãos, não fez parte do colégio apostólico. Ele não estava entre os 12. Pelo contrário, meus irmãos, ele foi um perseguidor dos 12. Paulo, meus irmãos, como ele mesmo diz, ele foi um filho abortivo. Ele se converteu, meus irmãos, por causa de um encontro decisivo e pessoal com Jesus na estrada de Damasco. Meus irmãos, Jesus o levou para o deserto. E lá, meus irmãos, durante 3 anos ele recebeu do Senhor. Por isso que quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, e dando-nos instruções sobre a ceia, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, e aconteceu isso e isso. Irmãos, ele não estava lá, mas o Senhor transmitiu para ele tudo o que ele havia ensinado aos discípulos. Quarto lugar, meus irmãos, o pastor precisa se submeter à direção do Espírito Santo. Versículos 22 e 23 do texto diz assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam.
Deus revelou a Paulo que ele seria preso em Jerusalém. Mas, meus irmãos, ele tinha convicção de que ele estava no centro da vontade de Deus. Graças a Deus nós estamos num período, meus irmãos, em que nós, pastores, andando direitinho, não precisamos ser presos. A Lava Jato está atrás de alguns. Mas, meus irmãos, Paulo foi preso por causa do Evangelho. Por causa, meus irmãos, do testemunho de Jesus, que era contrário ao que os judeus criam. Irmãos, às vezes, eu quero dizer para os irmãos, confessar, às vezes eu errei na orientação para vocês. E eu quero assumir publicamente que esses erros são meus. Mas às vezes que acertei, foi por orientação do Espírito Santo de Deus. Quinto lugar, meus irmãos, o pastor precisa ser totalmente dedicado a Deus. Versículo 24 diz: todavia, não me importo, nem considero a vida preciosa, a vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Ser totalmente dedicado a Deus, meus irmãos, não é só ser pastor de tempo integral. Ele pode ser um pastor de tempo integral e não ser dedicado. E a pessoa pode, meus irmãos, não ser um pastor de tempo integral e ser uma pessoa dedicada a Deus. Paulo, meus irmãos, era fiel no cumprimento do ministério recebido do Senhor Jesus. Irmãos, nós não podemos ser negligentes na obra do Senhor. Negligência, meus irmãos, leva à bancarrota. Nesses anos todos, meus irmãos, e Deus é testemunha, eu procurei, meus irmãos, ser diligente na orientação do rebanho, procurando, meus irmãos, sempre um equilíbrio, não os extremos, nem à direita e nem à esquerda. Irmãos, na minha vida de adolescência e de juventude, eu desejei ser embaixador do Brasil. Achava bonito. Quando eu via falar, meus irmãos, de embaixador, eu achava mais importante que ser um senador, ser um ministro da República. E eu gostaria de ser um embaixador. Nos anos 70, meus irmãos, louvado seja Deus. Aliás, exatamente no ano de 1970, Deus alcançou a mim e a minha esposa com obra, meus irmãos, de uma renovação espiritual. Deixar de ser, meus irmãos, um crente nominal para ser um crente fervoroso, um crente de verdade em Jesus. É a obra do Espírito Santo que nos alcançou. Nós cremos, meus irmãos, aceitamos e pregamos o batismo do Espírito Santo. Cremos, meus irmãos, na atualidade dos dons espirituais. Cremos, meus irmãos, que a igreja vai ser arrebatada. Irmãos, ou seja, somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas. Cremos, meus irmãos, na palavra de Deus, na Bíblia, como única regra de fé e prática. Isto, meus irmãos, encheu o nosso coração de temor e de amor a Deus. Nós conhecemos e experimentamos o que Deus tinha para nós. Depois, meus irmãos, passado algum tempo, eu entendi que Deus estava me preparando e me chamando para ser embaixador, mas eu não tinha entendido bem se era do Brasil ou era dele. E depois eu entendi que era para ser embaixador dele, ou seja, para pregar o Evangelho em vários lugares. Nós somos embaixadores de Cristo. Sexto lugar, meus irmãos, o pastor precisa ser sensível. Repito, o pastor precisa ser gente. Versículos 25 e 27. Agora eu sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de vocês, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Ao dizer, quando Paulo disse, não vereis mais o meu rosto, aliás, vocês não verão mais o meu rosto, ele mexeu, meus irmãos, com os sentimentos dos seus companheiros do ministério. Eram pessoas sensíveis.
Irmãos, eu quero crer que o rebanho que o Senhor me deu possa ter reconhecido em mim alguma sensibilidade, alguma coisa, meus irmãos, que realmente pode atender a expectativa. E se não atendeu, é porque eu falei. Sétimo lugar, meus irmãos, o pastor precisa se sentir responsável por seus companheiros de ministério. Eu quero dizer que eu me sinto responsável por cada um dos companheiros que estão comigo. Versículo 28, ele nos adverte: cuidem de vocês mesmos, está falando para líderes, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que Ele comprou com seu próprio sangue. Cuidem de vocês mesmos, zelando, meus irmãos, pela própria vida, zelando, meus irmãos, pela família, zelando, meus irmãos, pelo testemunho pessoal, porque, meus irmãos, todos, ou seja, a igreja e a sociedade, todos estão olhando para nós, para ver, meus irmãos, se nós falseamos em alguma coisa. Cuidem de todo o rebanho, de todo o rebanho. Irmãos, é um ensino que Deus deixou aos obreiros, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de células, líderes de ministérios, professores, louvadores, todos, meus irmãos, para nós não sermos considerados como pessoas desqualificadas, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Bispos no sentido, meus irmãos, de um supervisor, um superintendente, o que olha, meus irmãos, tem uma visão mais ampla, meus irmãos, das necessidades do rebanho, para pastorear a igreja de Deus. Irmãos, eu reafirmo que a igreja é de Deus e não é minha, e nem do pastor Clóvis, e nem de nenhum dos outros pastores. Eu quero dizer para vocês, não se cansem de eu repetir, vocês são ovelhas de Jesus. Nós somos zeladores de vocês, cuidadores de vocês. Nós queremos continuar cuidando de vocês, porque o rebanho é de Jesus. Foi Ele que salvou, foi Ele que comprou com o seu sangue. Cristo, meus irmãos, pagou o preço por cada um de nós. Irmãos, eu reafirmo, já escrevi sobre isso, está até na nossa revista do aniversário da igreja. Eu sempre, meus irmãos, tive e tenho a consciência da grande responsabilidade que eu tenho, meus irmãos, perante vocês. Eu não paguei o preço que Jesus pagou. A igreja é de Jesus. Por último, meus irmãos, o alvo do pastor é alimentar, fortalecer, robustecer, proteger o rebanho de Jesus. Esse rebanho são vocês. Versículo 33 diz assim: eu não cobicei prata nem ouro, nem roupas de ninguém. Ou seja, se eu estive diante de vocês, não vou por causa de dinheiro, não vou por causa de salário. Foi unicamente porque Jesus me chamou. Eu obedeci e eu os amo. O servo de Deus, meus irmãos, não deve ficar esperando de Deus o reconhecimento, o engrandecimento, pagamento, alguma retribuição. Irmãos, isso é obrigação, porque nós somos chamados e obedecemos, e é um privilégio nós servirmos a Deus. Irmãos, eu tenho convicção de não ter agradado a todos. Embora, meus irmãos, a minha missão tenha sido de servir, nem sempre, meus irmãos, satisfazendo a expectativa de todos os membros do rebanho, e esse rebanho, reafirmo, é de Jesus, o Supremo Pastor. Quero concluir, meus irmãos. O ministério de Paulo deixou saudades da igreja. Paulo, meus irmãos, ele tinha certeza de que a igreja de Éfeso continuaria sendo bênção no reino de Deus, como de fato foi. E
E meus irmãos, eu tenho a mesma convicção de que a igreja, não apenas por causa de mudança de liderança, a igreja vai continuar sendo bênção nas mãos de Deus. A igreja vai continuar avançando sobre, meus irmãos, o mundo perdido que está lá fora, proclamando, meus irmãos, a mensagem do Evangelho que salva, que liberta e que vai levar, meus irmãos, essa pessoa salva para morar para sempre com Jesus. Cada um de nós, meus irmãos, ser um continuador da obra iniciada por Jesus e, meus irmãos, e estruturada pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. Cada um de nós, meus irmãos, tem essa incumbência. Nós somos continuadores da obra de Deus. Hoje, meus irmãos, eu deixo a presidência da igreja nas mãos do pastor Clóvis. Não estou deixando a igreja, nem tampouco o pastorado. A igreja falou: vai ser jubilado antes dos 75. Não estou sendo jubilado. Tem muita lenha para queimar. Eu e minha esposa estamos deixando a titularidade da liderança pastoral com o pastor Clóvis e com a pastora Fernanda, a sua esposa, companheira de ministério. São servos que têm provado, meus irmãos, serem homens e mulheres de Deus. Homem e mulher de Deus. Eu desejo, Clóvis, de todo o meu coração, a rica, poderosa bênção de Deus sobre você, sobre a Fernanda, sua família e seu ministério, como sucessores. Sucesso é fazer sucessores bem-sucedidos. Eu espero, meus irmãos, que eu possa um dia falar assim: eu tive sucesso, porque fiz um sucessor bem-sucedido. Amados, eu serei pastor auxiliar. Já me perguntaram: você vai aguentar? Não vai ficar dando palpite de Clóvis? Se ele pedir, eu dou. Para que todos possam ter, meus irmãos, possam dar essa informação geral. Inclusive, o seu discipulador não serei mais eu. Será o pastor Narciso, da igreja Cristo Salva de Itupeva, nosso amigo pessoal. Nosso meu e o pastor Clóvis. Para que ninguém diga, ele continua com as coisas na cabeça de nós. Quero ser transparente, quero ser leal, quero ser sincero. E meus irmãos, continuar, meus irmãos, a obra do Senhor nos confia. Amém? Vamos dar início, portanto, ao ato solene de passagem do cajado pastoral. Lendo o versículo. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Hoje é um dia histórico para a Igreja Evangélica de Vila Iara, nossa querida IEV. Estamos quase completando 45 anos de fundação e pela primeira vez em todo este tempo, o pastoreio destas ovelhas, a liderança do rebanho, será passado de um pastor para outro pastor. Em 7 de maio de 1972, um pequeno grupo de crentes se reuniu neste mesmo endereço com o desejo de louvar a Deus com liberdade, de estudar a Bíblia, de testemunhar a sua fé no Evangelho completo de Jesus Cristo, na liberdade do Espírito Santo. O impulso para este ato veio do Espírito Santo, recém-recebido no coração de alguns deles. Estavam experimentando o fogo do primeiro amor, a descoberta da palavra de Deus viva,
que se cumpria a cada dia. Tinham descoberto o poder da oração, vendo suas preces respondidas em curas, milagres e conversões que glorificavam a Deus. Ao mesmo tempo, estavam debaixo de um sentimento enorme de que tudo aquilo era obra exclusiva de Deus, independente de homens ou de recursos materiais. O rebanho era pequeno, contando homens, mulheres, jovens e crianças, chegava a 80 pessoas. No entanto, o Evangelho é vivo. A Igreja de Cristo é um organismo vivo também, e tudo que é vivo cresce, multiplica-se. E isso aconteceu com a nossa igrejinha. Só Jesus, a nossa igreja, era conhecida assim, por causa de uma faixa colocada à frente do pequenino templo com o lema Só Jesus. O Espírito de Deus foi acrescentando, passo a passo, aqueles que recebiam o testemunho interior da obra salvadora de Cristo. Os anos se passaram. As crianças daquele tempo hoje são pais e até avós. Dos adultos daquele grupo, muitos já foram promovidos para estar com o Senhor, aguardando a primeira ressurreição. As famílias amadureceram e, aos poucos, aquele pequenino povo se tornou uma comunidade maior. Alguns pontos de evangelização se desenvolveram até se tornarem igrejas. E a obra missionária, característica daquele pequeno rebanho, expandiu a igreja para fora da Vila Iara, de Osasco, de São Paulo e do Brasil. Hoje, passado todo esse tempo, é transmitida a liderança da IEV para o pastor Clóvis, que Deus colocou entre nós há quase 18 anos, em 1999. Por 45 anos, o pastor Ageu liderou este rebanho. Chegou o tempo de passar não apenas o cajado para as mãos do pastor Clóvis, mas também o rebanho IEV para estar debaixo de sua autoridade pastoral e bênção. O pastor Ageu passa a ser pastor auxiliar do pastor Clóvis. Este é o significado deste ato simbólico de passagem do cajado. Este grupo, que hoje acompanha o pastor Ageu, é uma representação de toda a IEV nestes 45 anos. O pastor Ageu e sua esposa Leila trarão, um a um, ovelhas deste rebanho representando a igreja para entregá-los ao pastor Clóvis e Fernanda, a começar pelas crianças pequenas. As crianças maiores. Os pré-adolescentes. Representando os jovens também. Os jovens casais. Representando os casais adultos. Os casais maduros. Representando os casais da terceira idade.
representando os idosos sozinhos. Todos estão sendo colocados debaixo da autoridade, pastoreio, amor e cuidado do pastor Clóvis e sua esposa. A igreja não foi fundada por homem algum. Quem fundou a igreja foi Jesus Cristo, ao dar a sua vida pela humanidade e pela igreja. Quem constrói e edifica a igreja é o Espírito Santo. Portanto, sabemos que a IEV permanecerá firme através dos tempos, olhando para Jesus e dando a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Convido a todos para orar e num gesto de apoio, de solidariedade, de submissão à autoridade do pastor Clóvis. Eu convido a você a levantar a sua mão direita e endereçar aqui para nós, nesse momento para mim tão solene. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, porque nós podemos dizer, Senhor, com fé, com segurança, com certeza, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, Senhor, por esses anos todos, ó Deus, em que podia estar, Senhor, na liderança, na presidência, Senhor, da igreja. Eu não sou melhor do que ninguém, Senhor. Eu desejo, Deus, que tu abençoes, ó Pai, a liderança do pastor Clóvis. Que ele seja, Senhor, fiel, como tem sido, leal companheiro, como tem sido, e possa, Deus, realizar os teus propósitos, Senhor, para o rebanho. Abençoa a Fernanda, Senhor, que seja, Senhor, e continue sendo esta fiel ajudadora, Senhor, no ministério. Ó Deus, e que toda a glória, toda a honra, todo louvor seja somente para Ti. Eu oro a Deus agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Os irmãos, esse pequeno rebanho que representa vocês, podem tomar o seu lugar, por favor. Deus abençoe, muito obrigado. Eu quero fazer o casamento desse bebê que está no colo dele. Cristo salva.
todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero dizer a vocês que é com temor, tremor e amor que recebo esta incumbência de dar continuidade no trabalho que vem sendo realizado já há 45 anos. Estou plenamente certo de que devo continuar sendo dependente de Deus. E para isso, eu sempre quero contar com a graça, o favor de Deus na minha vida e a ajuda de todo o rebanho que Deus aqui tem colocado. Louvo a Deus por esses 18 anos trabalhando aqui na igreja. Eu tenho dito que eu estaria melhor, confortável, seria melhor se eu pudesse continuar auxiliando o pastor Reinaldo. Eu gostaria que ele estivesse assumindo, mas nós entendemos que Deus tem o controle de tudo e Ele tem nos conduzido assim, e eu sei que o coração dele está hoje aqui. Há 18 anos, quando eu vim para essa igreja, e foi através de um casal que está hoje aqui. Vou pedir que o Oswaldo e a Alzira se coloquem em pé. Esse casal foi, posso dizer, primícia do meu ministério. Foi a primeira pessoa que eu pude ganhar para Cristo aqui em Osasco. Pode se sentar, queridos. Estou feliz com a presença de vocês. E depois o Oswaldo, conversando com o pastor Ageu, houve a decisão de nós estarmos aqui, e esses 18 anos têm sido de bênção. Os pastores que na época integravam a equipe, todos me acolheram de forma muito especial. Pastor Helder, acho que assim, pelo menos os da casa sabem da amizade que nós temos. Então, nesses 18 anos tem sido de bênção. Eu amo esta igreja. Alguém pode falar, mas há 2 anos tentou ir embora. Mas como disse na época, não era por causa da igreja. Era pelo desejo de voltar, talvez, à origem. E quando decidimos ficar para mais um período, nós pudemos entender que Deus então tinha outros caminhos, tinha outros planos. Que Deus continue abençoando a igreja. E eu louvo a Deus, porque vou continuar com a oportunidade, com o privilégio de ter o pastor Ageu caminhando bem de perto. E eu louvo a Deus por isso. Deus os abençoe. Eu quero chamar a minha família, meus filhos. Talvez algumas pessoas não conheçam. Eu tenho contato, com a compreensão e com o apoio dos meus filhos, da minha esposa. Eu, quando fui chamado para o ministério, ainda era solteiro. E o meu grande sonho era de constituir um lar, uma família. Talvez porque minha família de origem não era tão estruturada, mas eu compartilho com vocês que Deus, Ele sempre excede.
Ele me deu por companheira uma mulher muito sábia, muito apoiadora, e nos deu filhos também que tem sido tão compreensivo conosco. E isso na vida de um pastor é de suma importância. Termino a minha fala pedindo a você: seja alguém com compromisso de orar por mim e pela minha família, assim como sempre tivemos e vamos continuar tendo o compromisso de orar pelo pastor Ageu e pela sua família. Deus abençoe. Irmãos, esta é a placa comemorativa deste ato solene de passagem do cajado. Acho que os irmãos não conseguem ver muito bem, né? Mas nessa placa está escrito assim: registro do ato solene de passagem do cajado pastoral do pastor Ageu Silva para o pastor Clóvis Aparecido Delgado, que assume a presidência e a titularidade pastoral da IEV, Igreja Evangélica de Vila Iara, Osasco, São Paulo, conforme decisão da Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Deliberativo da Igreja de 26 de novembro de 2016, Vila Iara, Osasco, São Paulo, 29 de janeiro de 2017. Esta placa estará fixada no átrio, ao lado da placa dos fundadores da Igreja. E em nome dos pastores Ageu, Clóvis e esposas, nós agradecemos a presença de cada irmão, parentes e amigos que aqui estiveram. Pedimos escusas aos irmãos por não abrir os espaços para o uso da palavra em virtude da exiguidade do tempo. Daremos a palavra apenas para o presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Osasco, que representará cada pastor aqui presente. Pastor Alves, por favor. Graças a Deus a todos. E para nós é uma alegria podemos louvar o Senhor pela vida do pastor Ageu, da irmã Leila, e dizer que nesse tempo está faltando essa visão de igreja para o nosso tempo. Nós podemos ver uma igreja maravilhosa, linda, bonita, mas não é isso que nos atrai tanto. Nós nos alegramos pela parceria do Conselho de Pastores com a Igreja Evangélica de Vila Iara já há muitos anos, que na verdade nos atrai, nos alegra e que nos faz bem é poder ver no líder da igreja um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. E isso que atrai, isso que nos alegra, e é isso que nós desejamos que também tenha sido passado aqui nesta transferência de cajado para o pastor Clóvis, e que nós possamos caminhar juntos também, tendo a mesma parceria, a mesma comunhão. Deus abençoe o pastor Ageu pelo seu ministério, e Deus abençoe grandemente esse novo tempo, né, para o pastor Clóvis, que o Senhor lhe faça prosperar no seu ministério. É o nosso desejo, a nossa oração e a nossa gratidão por este convite para uma cerimônia realmente tão linda, tão maravilhosa e tão crente, né? Porque nós temos visto tantas coisas neste mundo, nesse país, e aí nós nos emocionamos em ver algo, um resgate, né? A igreja do Senhor está viva, a igreja do Senhor está em pé, e nós louvamos a Deus por isso. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Deus abençoe.
fazer algumas homenagens. Só que antes das homenagens, eu quero pedir perdão. Na leitura de vários nomes e de igrejas, eu omiti algumas, então agora eu quero me redimir aqui, diante dos irmãos da internet lá e nós mesmos. Em Portugal nós temos duas igrejas, que é Mondim de Bastos, pastor Elcio e Ângela e os filhos, e em Marco de Canaveses nós temos um pastor Eliseu, Jean, que é a esposa, e duas filhas. Na África nós temos dois trabalhos, ou duas missionárias e um trabalho missionário, que são as duas Margaridas. Uma delas está aqui, né? É a Margarida Virgílio, e a outra Margarida Santos está lá. Então eu quero contar com o perdão dos irmãos pela minha falha. Nesse momento então nós queremos homenagear o pastor Leila. E então, rede de células tem uma placa. Aquela placa que foi projetada primeiramente, que era surpresa do pastor Ageu, quando começou a ler, todo mundo falou, está diferente a leitura. Então é esta que o Jurandir agora vai entregar ali, e gostaria que novamente pudesse projetar ali, né? Por favor. Amém. Pastor Ageu e irmã Leila, nesta data, com os corações jubilosos, agradecemos a Deus por tua vida, exemplar e profícua, que nos inspirou durante todos esses 44 anos de caminhada de mãos dadas. Por meio do teu testemunho de vida, aprendemos a chorar com os que choram, a alegrar com os que se alegram e a levar os fardos uns dos outros. Muitas vezes o vimos sendo homem comum, agir como super-homem, outras vezes sendo o líder, agir como servo, ou sendo grande amigo, ter que agir como crítico. Neste dia, queremos honrá-lo, bem como a sua família, que se privou de momentos de comunhão como esposo, pai, avô, em prol do ministério. A quem honra, honra, e a Deus toda a glória. Redes de células. Eu pediria para que todos que estão em células, fiquem de pé, por favor. Todos que estão em células, pastor. Esse povo amado que está aqui em células. Esse povo que está em célula e aqueles que ainda não estão são gratos ao Senhor. Deus abençoe. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, muito obrigado. Nós temos também uma homenagem na mesa diaconal. E ela vai então presentear os três pastores, o Ageu, o Clóvis e eu. Eu vou pedir que a Rosa, minha esposa, está aqui, pudesse estar se dirigindo aqui para nós recebermos essa homenagem. Após esse momento, o Rui, cadê o Rui? Já foi lá para trás, obrigado. Pastor Ageu, eu tive o privilégio, estou tendo o privilégio de representar a mesa diaconal, porque sou o secretário da secretária da mesa diaconal. E além do mais, pastor Ageu, fazendo parênteses, a Gina foram testemunhas do casamento meu e da Cleonice.
pastor Ageu apresentou meus 2 filhos nesse púlpito. Pastor Ageu fez o casamento dos meus 2 filhos. E o pastor Ageu apresentou a Deus meus 4 netos. Louvado seja Deus. Nós sabemos que, como vimos na mensagem, o objetivo da igreja é levar outros à salvação. Nesta homenagem, a mesa diagonal presta pastor Ageu, dizendo: pastor Ageu, Deus seja louvado pelos seus 44 anos em que pastoreou a IEV com muito amor, zelo e dedicação. E ela dá este singelo cartão para o pastor. Todavia, ao enviar esse cartão, o remetente doou 110 Novos Testamentos iguais a esses, que serão distribuídos pelos milhões internacionais e com certeza farão a mudança de vidas para a eternidade. Pelo menos 110 pessoas receberão por conta desta homenagem da mesa diagonal aos nossos pastores. Deus abençoe. Graças a Deus. Agora nós temos uma homenagem dos jovens. Entrega de camisa, quem vai entregar é o Neto, que é um jogador, e o João, que é filho do... Muito bem. E como última homenagem agora, eu vou pedir que o pastor Ageu, Leila, Clóvis e Fernanda olhem, né? Aí olhem para aquele... O irmão Wilson tem uma homenagem para vocês. Vai sair fogo aí não, né, irmão? Vai lá. Não vai não, é brincadeira, irmão. E a missionária Tereza Nava Lima, eu não sei onde ela está, mas ela está por aqui. Que Deus abençoe. Temos um hino pelo coral. Mas
pé e juntos vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, muito obrigado pelo tempo tão precioso que o Senhor preparou para cada um de nós aqui neste lugar. Estar na Tua presença, Senhor, se constitui um privilégio e honra para cada um de nós. E aqui estamos, Senhor, de uma forma coletiva. Toda esta comunidade se reúne para prestar ao Senhor um culto. E te louvamos, Senhor, e desejamos que a Tua presença continue em nossas vidas, Senhor. Pedimos que o Senhor continue abençoando-nos no decorrer deste dia, nas celebrações em família, em tudo aquilo que ainda vamos fazer neste dia. Contamos com a Tua presença. Continue abençoando esta igreja, Senhor, este rebanho, que o Senhor continue manifestando da Tua presença, do Teu poder e da Tua glória. Senhor, continue agindo em nós e conserve em nós um coração sensível. Conserve, Deus, em cada um de nós um coração aberto para agirmos, Senhor. Nós oramos desta forma e fazemos assim em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus, o sumo pastor, o supremo pastor, a comunhão, a consolação, a sabedoria e o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, seja com cada um aqui reunido hoje para todo sempre.